Muito bem. Hoje nós vamos estudar sobre o impacto da luz de Cristo, quando Cristo nos faz perceber a sua luz. Então, é por isso que nós vamos, nesse momento, ler um trecho bíblico que está no Evangelho de São João, capítulo 9, de 1 a 7. João, capítulo 9, de 1 a 7, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, esse trecho bíblico, ele retrata algumas coisas, né? Primeiramente, ele retrata a cura de um cego, e que poderia ser Jesus curando a cegueira espiritual dos dias de hoje. A cegueira tanto nossa, dos cristãos, como dos demais que não conseguem ver a luz de Cristo, né? E com isso, Jesus fez um cerimonial para que esse milagre acontecesse. Então, às vezes, a gente tem muitos questionamentos. Por que aconteceu assim? Por que isso foi assim? Por que é dessa forma, né? Então, vamos entender esse texto primeiro, né? Entendendo ele. Jesus começou, né? Eles passaram, veja bem, Jesus estava passando e ele viu o cego. Então, não é daqueles casos, nessa narrativa, pelo menos, não está dizendo que o cego foi até ele. Eles passaram e viram. E os discípulos perguntaram a ele, falaram: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E a primeira coisa que eu queria fazer uma separação aqui, que é muito importante, a diferença entre discípulo e apóstolo, né? Discípulo eram aqueles que seguiam a Jesus. Apóstolos só eram os 12 escolhidos por Jesus. Então tem uma diferença. Discípulo eram todos aqueles que seguiam Jesus. Apóstolo eram os 12 que Jesus havia escolhido para serem seus apóstolos, né? E aí quem pecou? Ele ou seus pais? Você imagina quem pecou, né? Se foi ele ou seus pais? Como pode alguém como criança pecar? Uma pergunta bastante ingênua, mas naquela época você tinha alguns entendimentos, os próprios judeus tinham esse entendimento que a criança poderia pecar desde o ventre da sua mãe. Não vou entrar nesse detalhe aqui hoje, mas é para não ficar essa dúvida, né? E também a questão de ser aquela história que todo mundo fala, tudo que dá errado na sua vida é pecado, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é aquele conceito que as pessoas veem: o que eu fiz, o que eu não fiz. Nós temos estudado muito aqui essa questão do porquê e do para quê, né? Que o porquê é um questionamento a Deus e o para quê é o propósito de Deus, tá certo? Então, aí, quando Jesus foi responder, ele já mostrou que tinha um propósito na vida daquele cego. Eu disse aqui disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra se manifestasse na vida dele. Então você veja, ele estava, pelo que tudo indica aqui, uma pessoa bem adulta, né? E sofrendo todo aquele tempo para que naquele momento a obra de Deus se estabelecesse. Às vezes fica perguntando por que aconteceu isso, o que aconteceu, e as pessoas, na nossa forma de ver, né? Nós não temos respostas, mas a nossa fé nos diz: para quê? Quando nós perguntamos para Jesus, ele vai dizer: não, isso aconteceu para que a obra do Pai se manifestasse na vida dele. E aí ele segue, já que eles fizeram esse questionamento, ele segue perguntando, chamando os discípulos à responsabilidade.
e diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar nosso propósito, né? Quando a noite chega, não dá mais para trabalhar. Enquanto estou aqui, eu sou a luz do mundo. Veja bem, tá dizendo, enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. E nesse momento eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer a obra do meu Pai, atender os propósitos dele, né? Então, o cumprimento do propósito de Deus. Então, começou ali o cumprimento. O para quê? Quando Jesus... Então, para você ver, o propósito de Deus era tão evidente que não esperou o cego vir até ele. Jesus se dirigiu a ele. As pessoas se preocuparam com aquele cego sentado à beira do... Sentado, estava na beira do caminho, em algum lugar, e Jesus foi até ele, né? E aí que acontece a coisa estranha. Jesus vai lá, cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos dele e disse: vá se lavar no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Gente, não é muito estranho esse negócio, né? Não dá para dizer assim: Jesus, peraí, Jesus, já que você está aqui, diz assim, ó, veja, precisa fazer lodo, precisa mostrar, passar no olho, precisa... Jesus, você está brincando com o camarada, isso. De repente, alguém no meio da multidão que sempre acompanhava Jesus, fica dizendo: o que aconteceu? Né? O que vocês estão... O que está rolando aí que Jesus precisou fazer um lodo, passar no cego, e depois fazer lá no tanque de Siloé, que, segundo alguns escritores, ficaram em torno de 1.800 metros ladeira abaixo de onde eles estavam. Tinha que descer, tudo difícil para um cego fazer isso, né? Então, você vê como sempre as pessoas têm motivos para questionar Jesus da forma como ele faz as coisas, né? Estão fazendo um entendimento do texto aqui primeiro, para a gente depois passar para fazer uma aplicação nela, né? Então, por que Jesus cuspiu e fez o lodo, então, né? Porque estavam questionando ele sobre a causa, quem pecou, ele ou seus pais. Jesus, na realidade, ele foi dizer o seguinte, falando: não, peraí, eu vou mostrar para vocês a razão disso. E Jesus pegou, e uma das interpretações mais plausíveis e interessantes que eu encontrei, entre várias, tem gente que viaja na maionese, inventa muita coisa, mas tem algumas coisas aqui que são bem claras e bem elucidativas para nós. Olha que interessante, né? Dizem aqui, algumas das melhores, de gente bem fundamentada teologicamente, diz que Jesus fez aquilo porque para mostrar que o homem veio do pó da terra. E segundo, para mostrar que não tinha sido pecado, é como se ele tivesse vindo com defeito de fabricação. Tem um autor que falou isso, achei até interessante. Fala: não, se veio com defeito de fabricação, eu vou pegar lá do jeito que o pai fez, a obra de Deus foi feita, o homem, lá eu vou fazer um olho novo, esse camarada. Mais ou menos assim, para você entender, sabe? Eu achei bem interessante isso e fiquei refletindo, porque eu não tinha... Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha parado para ouvir isso, né? Então Jesus disse: não, esse camarada aqui não teve pecado nenhum, só veio com defeito de fabricação. Deixa eu fazer do jeito como ele foi feito, pegar lá do pó da terra que foi feito e eu fazer um olho novo para ele, né? Como são, assim, interpretações, e pode ter interpretações de várias formas, eu queria que você pensasse justamente como ficou interessante essa abordagem, porque Jesus pegou, de onde que saiu o homem feito do pó da terra, foi a vida dele saiu do sopro da boca de Deus e que deu vida ao homem. Então, nessa mesma maneira, Jesus mostrou para os discípulos, falou: olha aqui, da mesma forma que foi feito o homem. Outra coisa que ele mostrou, eu sou Deus, eu sou filho do Deus, ou parte de Deus, né? Da Trindade, uma da parte da Trindade, como Deus, nós somos como Deus, e eu também eu participei da criação. Então, mostrou que ele era o Deus encarnado em homem, né? E aí, quando ele foi e voltou vendo, ele mostrou: veja que eu sou a luz. Esse que nunca tinha visto a luz. E quando Deus restaura o homem no seu objetivo inicial, que o criou,
quando Deus traz ao homem esse momento lá da criação, desde da forma quanto o projeto de Deus para o homem, a luz de Deus brilha nele, né? E como ele mostrou também que ele era a luz luz para todos aqueles que viviam na escuridão, tá? E também mostrou aí, teve mais algumas lições que aí a gente já consegue tirar desse texto, que para que a obra de Deus no homem acontecesse, ele precisava da obediência do homem também. Porque não adiantava nada fazer tudo aquilo se o homem não fosse até o tanque de Siloé, né? Se ele não fosse até as águas do tanque de Siloé para se lavar, né? Tem todo um outro significado que eu não vou entrar nessa profundidade hoje, nós não temos tempo para isso, mas ele foi lá. Ele também precisava do testemunho do homem, porque se imagina, dali onde eles estavam até lá, 1.800 metros, ou praticamente 2 quilômetros, que ele certamente encontrou pessoas que estavam olhando para ele. O que é isso, olho do céu? Por que fizeram isso? Né? Curioso. Aí talvez brincava, enxovalharam ele, faziam todas essas coisas, mas ele seguia firme. Ele falou, não, o mestre mandou eu ir lavar lá no tanque Siloé, lá mesmo. Então, talvez alguém estivesse junto com ele, a Bíblia não relata isso, mas ele teve que mostrar a obediência, ele teve que também dar o seu testemunho, suportar as agruras, porque para um cego caminhar nessa direção, descer, ir até o poço, até o tanque, perdão, achar tudo que precisava, lavar seu rosto. E qual foi a sua surpresa, né? Ele voltou de lá vendo. Isso nos ensina que nós cristãos, quando fazemos parte do projeto de Deus para levar a sua luz ao mundo, ele restaura em nós a essência que nós temos em Deus. Jesus, naquele homem, ele restaurou, falou, vou te mostrar aqui como é que tudo foi feito. E para que tudo foi feito. Então, estabelecer na tua vida a luz que você nunca viu. Raiou uma grande luz na vida dele. Pessoa que era cega de nascença, não sabia o que eram as flores, sol, nada. E, de repente, assim acontece com a nossa vida. Jesus, noutra feita, lá em Mateus 5, logo depois que estava terminando o Sermão do Monte, ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, nós temos o dever de fazer nossa luz brilhar diante dos homens. Esse é o nosso testemunho, essa é a nossa vida, né? Então, se nós subirmos um pouquinho a régua, aquela régua do saltador, lembra? Você vai subindo mais para cima, vai ficando mais difícil. A gente pode entender algumas lições, agora partindo um pouquinho para a aplicação desse texto, dizendo que Deus é soberano, ele opera da forma que ele quer e quando ele quer e como ele quer. A nós, pela fé, nos cabe obedecer e esperar sem questionar. Não é fácil, não. Não vem me dizer aí que isso é fácil, porque não é, isso é difícil, né? E aí, nós podemos tirar algumas coisas que a forma, às vezes, dificilmente a gente entende. Creio que nesse dia lá, e tantas outras vezes que Jesus operou milagres de um jeito diferente. E aqui, gente, ele vem aqui também ensinar uma diferença fundamental, que as pessoas têm, às vezes, misticismo com as coisas. Vai para a igreja fazer isso, fazer aquilo, porque Deus faz assim, fulano fez assim, aconteceu assim, e fulano... Deus tem o seu jeito particular com cada um. Cada um, Deus tem o seu jeito. Não adianta querer inventar. Quando você começa a repetir um jeito, não, porque vai lá, põe sal grosso, faz não sei o quê, aí já é misticismo. A Deus nós damos o jeito, nós damos a Ele a forma, nós damos a Ele o nosso coração, a forma de operar, o quando, como é dele. E aí, quem iria imaginar que Jesus ia chegar perto de uma pessoa, cuspir no chão,
Aí mexer lá, fazer aquele negócio assim, né? E depois passar no olho do cego, aí que passa de novo. Aí você vai pensando, não, agora sarou, né? Quando você fala, não, agora acabou, né? Aí ele disse, não, não acabou não, agora você tem que caminhar até o tanque de Siloé sem ver nada e dar testemunho e contar para as pessoas que vão te perguntar, sofrer todas as coisas que vão te falar, aí chega lá e lava, e aí você vai ver uma luz que você nunca viu na sua vida. Será que você tem paciência para viver isso? Será que você tem suportação e fé para viver esse momento e chegar até o tanque de Siloé para poder lavar esse? Talvez você muitas vezes já falou, não aguento mais, não aguento mais. E eu sei que às vezes a gente não aguenta mais, sabe? Esses dias eu estava falando com Deus, a maioria do pessoal que me ouve sabe que eu tenho uma dor crônica, dor muscular crônica, e eu falo, Deus, eu gasto tanto dinheiro, tanta coisa. Senhor, quando vai acabar isso? E eu digo assim, eu falo, eu reclamo, Senhor, porque eu preciso reclamar, mas eu sei que eu preciso confiar em Ti. Mas tem horas assim que você, poxa, não aguenta, sabe? E nós somos humanos, e esse não aguentar é do homem. Tem gente que vai em cima de um púlpito, numa igreja, e começa a falar como se você fosse uma pessoa imperturbável na fé. Gente, nós tivemos pessoas que andavam com Jesus, né? Pedro estava com Jesus toda hora e negou ele. Teve só um momento de dúvida, né? Tomé e assim por diante. Quantos casos, assim, a pessoa que estava lá e que eles tiveram um momento assim de que eles demonstraram sua fraqueza. Então, se você às vezes sente a sua fraqueza, o difícil é você permanecer, que é permanecer na fraqueza. E se você vê que você não consegue sair sozinho da sua fraqueza, busque alguém para orar junto, busque alguém para te ajudar. Então, de repente, o cego lá fala, não, alguém da multidão fala, deixa eu te levo lá, eu quero ver você sair vendo, né? Tem gente que faz isso, talvez aconteceu isso. Nesse trecho que a Bíblia não relata. De repente, foi várias pessoas com ele, falaram, vamos ver se é mesmo, porque o povo, nossa, quando é para ver milagre, o povo vai atrás, né? Então, mas você pensa nós só traduzir isso hoje. Jesus viesse aqui e fez um negócio desse hoje. O que esse povo ia dizer? Né? Cara, pilantra, tá explorando o cego, né? O politicamente incorreto demais. Que falta de educação, que antigênico, que nojento fazer um negócio desse. Expor o cara ao ridículo, sujar a cara dele, fazer caminhar até lá. Que amor que tem, não podia curar o cara ali. Mas eu volto a repetir. Deus tem suas formas. Deus tem o seu jeito. E é dele, não é nosso. E não é nós que determinamos. Nós temos que simplesmente pela fé. Quando sabemos, você teve um encontro com Jesus, dê seus passos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Outro ponto que nós aprendemos aqui, quem quer receber precisa obedecer. Imagina o cego, se ele com o rosto cheio de barro no caminho ali, indo para o tanque, ele desistisse no caminho e falava, vou não, vou não. Conta essa história, por exemplo, que as grandes invenções da humanidade, eles ocorreram muito próximo, aliás, os inventores desistiram muito próximo de acertar totalmente sua invenção, eles desistiram. Entendeu? Então, às vezes, quando nós vemos, tem muitas pessoas que desistem de receber, né? Assim que, de uma maneira muito antecipada, não esperam o tempo, porque o tempo de Deus, o relógio, ele não bate como o nosso, né? E claro que ele lá indo ladeira abaixo, tal, as dúvidas vão surgindo pelo caminho. Será que eu vou mesmo? E se eu chegar lá, lavar e não abrir o olho? Que mico que eu vou pagar, hein? Esse povo me ridicularizando, eu voltar de lá enxergando, é uma coisa, imagina se eu volto de lá, só lavei o rosto assim, esse cara me fez de palhaço.
Você acha que tem gente que não pensa assim de Deus? Ou das pessoas que falam evangelho, essa mulher simplesinha, essa pessoa muito simples, ela nem falar direito, vai dizer o quê? Né? E a outra tentação de facilitar as coisas, né? Ah, vou aqui na casa, aqui do lado, vou lavar aqui mesmo. Você não... Quem de vocês, quem de nós não tem essa tentação? Deixa eu fazer mais fácil, deixa eu ajudar Deus. Em vez de ir até lá no tanque, eu vou cortar no meio do caminho aqui. Vai, facilita, deixa, faz as coisas pela metade para você ver. Vai perder a bênção. Seja firme, persistente, vai até onde Deus te mandou ir. Por que você está querendo parar no meio do caminho, querendo fazer a coisa do jeito mais fácil? Vai jogar fora toda a bênção de Deus na sua vida? Ele veio te dar luz, e uma luz diferente. Uma luz que vai te fazer você aparecer diante da humanidade como a luz de Cristo. Não para o ego pessoal seu, mas porque Ele vai fazer. Quando o propósito de Deus vem na sua vida, é simples. O homem nasceu cego. Era mendigo, desprezado. Mas Jesus o colocou em evidência. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que houve uma tremenda discussão que as pessoas querem saber. Mas o que aconteceu? Perguntavam aos fariseus, perguntavam para ele, falaram, escuta, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei. O que ele fez? Eu não sei, só sei que eu estou vendo. O que ele fez? Mas como ele fez? Eu não sei. Já contei para vocês, eu só sei que só me interessa que eu estou vendo. Como ele fez, o que ele fez, não quero saber. Né? Então, ele foi, de repente, aquele mendigo da beira da rua, estava todo mundo conversando com ele, interrogando, o que aconteceu com você? O que foi? Né? Conta para nós aí. Que história é essa que passou cuspe no seu olho? Como é que foi esse negócio? Então, Deus colocou ele num propósito como uma luz que resplandecia. Agora não é só aquela luz, né? Que não era somente aquela luz que ele começava a ver, mas ele próprio começou a refletir a luz de Cristo. Ele próprio conheceu a Jesus. Ele próprio tomou um caminho diferente a partir dali, né? Aí, se nós queremos viver as experiências verdadeiras com Deus, a gente precisa sujeitar à vontade dele. Nós já falamos que 2 dias seguidos, duas semanas seguidas, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se você está em dúvida, faz o que diz lá no Salmo 37. Deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Quer deleitar? Descansa nele. Descansa. Tem dia que você quer deitar no sofá e dizer para Deus, eu já fiz isso na minha vida. Deita no sofá, coloca a almofada e deita ali para Deus. Eu vou deitar aqui porque isso aqui me parece que é o teu colo, que me dá uma paz. Mas eu vou fazer de conta que eu estou no teu colo, no colo do Pai. Você já não tem mais saída às vezes. Você quer chorar sozinho, quer reclamar sozinho, às vezes a angústia bate em nós, porque todo dia a vida nos bate de um lado, bate de outro. Tem gente que acha a ilusão que a prática da fé deixa ela assim, olha, não. Eu já vi esses dias, tive o desprazer de ouvir alguém dizendo que quem vive com Deus não tem problemas. Claro que tem. O que ganha é uma força diferente para vencer os problemas, uma maneira diferente de lidar com os problemas, uma força interior diferente de suportar os problemas. Tem coisas que nós jamais suportaríamos, né, se não fosse pela fé. Então, se você quer viver experiências com Deus, sujeita-se a Ele, não questione o porquê. Questione o para quê. Porque nós ensinamos aqui nos tempos atrás, quem tem acompanhado sabe disso, que o para quê é o propósito de Deus faz as coisas. Por que aconteceu isso? É uma maneira deseducada de questionar Deus. Deus nós questionamos assim, Senhor, para que vem acontecendo isso na minha vida? Para quê? Para quê é o propósito, é o objetivo. Você viu aqui que Jesus falou justamente isso? Né? Aqui diz assim, ó. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para quê? Vai fazer essa pergunta.
Chegue na frente do seu espelho e pergunte para Deus, Deus, olhe nos seus olhos, porque Deus está em você também. Olhe nos seus olhos e diga assim, para que aconteceu isso? Para que está acontecendo? Para que estou com medo de acontecer isso? Para que isso aqui tem mudado na minha vida? Para que... Mas também as coisas boas, não as coisas ruins. Né? Se Deus provocou uma mudança na sua vida, de repente com bênçãos, você pergunta, para quê? Sabe? Eu não era para estar morando em Curitiba, todos os dias tem um motivo para não morar em Curitiba. Toda vez que eu tento me movimentar ao contrário, Deus, não, você está aí para que para que eu te chamei para vir para cá, ué. Não pergunta por quê. Então, quando nós vemos o propósito de Deus se cumprir em nossa vida, esse para quê começa a se responder. E a coisa melhor e mais segura que você tem é ficar esperando em Deus. E aí eu vou te dizer uma coisa. Às vezes fala assim, é uma vida toda, é uma vida toda. Abraão e Sara viveram a vida toda esperando um filho, não vem, né? Tentaram ajudar Deus com, com outra mulher, que fugiu o nome lá, e deu uma confusão imensa. Mas Deus, no tempo certo, depois que Sara não tinha nenhuma condição mais de ter filho, Deus falou, não, mas eu vou mostrar que eu fiz do zero, eu fiz do pó da terra. Você pode vir com defeito de fabricação, pode ter estragado no meio do caminho. Eu te restaurou o poder conceptivo dela e deu um filho nela com avançada idade, né? Então, se nós olharmos aqui e viver essa experiência, não questione, não coloque empecilhos no caminho, não tente criar atalhos, não, deixa as coisas acontecerem. Confia em Deus, né? Deixa as coisas acontecerem. Obedeça e suporte os ventos contrários, porque você decidiu servir a Cristo, pode se preparar que dificuldades vêm, pode se preparar que as coisas ficam mais difíceis, pode se preparar que as coisas ficam mais pesadas na sua vida, mas se prepara também que você vai vencer de uma maneira que você nunca imagina. Você vai ter experiências com Deus que elas vão ser muito diferentes, totalmente diferentes como já foram, né? Porque o mundo está precisando de luz. E Jesus disse, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que resplandeça a vossa luz. Não é para ser sabe a luz que resplandece? Não é uma vela lá no meio da escuridão, é um refletor. Um conjunto de refletores. Resplandecer é isso aí. Uma coisa é iluminar, tiquinho ali, então uma referência de luz. Outra coisa é resplandecer. Quando Jesus fala, resplandeça a vossa luz, porque é luz bastante, é a luz dele, é a luz que vem do sol, né? Como se fosse a luz do sol sobre nós, né? Ele disse lá em João 8:12, diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus, ele está dizendo, você quer ter a luz da vida? Me segue. Continua seguindo meus passos. Continua seguindo os passos de Jesus. Jamais você andará em trevas seguindo os passos de Jesus. E aí, hoje, você mais do que nunca é convocado a viver momentos de resplandecer a sua luz. Mais do que nunca esse mundo viveu tanta escuridão, tanta confusão. Ninguém se entende, gente. Nós estamos vendo um momento que a autoridade não se entende porque o que tem que fazer. A autoridade briga com a autoridade aqui, briga nos Estados Unidos, na Europa, você desentende. Um quer fazer uma coisa, quer fazer outra, né? Os médicos e cientistas, tem médico que receita um protocolo A, outro receita o protocolo B, outro diz que é contra, que não funciona, um cientista diz que funciona, outro diz que não funciona, e você fica aí, então, nada, isso vai uma confusão sem rumo, como que alguém que vive numa completa escuridão. Mas nós vamos resolver isso? Não, mas nós temos que resolver para as pessoas que estão perto de nós. Nós temos assim, e aí, nós temos que viver isso para as pessoas que estão ao nosso lado.
Esses dias, eu estava olhando as redes sociais, né? Vendo cristãos dando mau testemunho, postando coisas assim, se metendo em política de um jeito assim muito atravessado. Não quer dizer que você tem que ser um alienado, mas se você vai falar alguma coisa, fale com sabedoria, fale com polidez, fale com cuidado, né? Porque o testemunho, como você vai dar, você é luz. E sobre a luz, qualquer manchinha aparece. Eu falo assim, o cristão é como um lençol branco no varal. Se a criança corre, vai lá, brinca no barro, você passa a mão, pronto. Se uma mosquinha branca sentar no lençol no varal, você vê no lençol branco. Agora, no lençol preto, você não vai ver. Você pode ter 50 lençol preto, sentar 200 moscas em cada um, você não vê. Se tiver uma mosquinha no lençol branco, você vai ver. Então, esse mundo está numa confusão imensa. Nós estamos vendo uma época aí que o povo está se engalfinhando, assim, e os cristãos, às vezes, se paz e luz para as pessoas, começam a se meter no meio da confusão. Gente, não é isso. Isso não é vida cristã. Eu falo para vocês, a vontade que eu tenho de dizer certas coisas para as pessoas que escrevem certas besteiras, tanto para cristão como não cristão, porque tem gente que tem vontade de pegar a cinta, ir lá e ajeitar na cinta, porque parece que nunca viu Bíblia, nunca teve ensinamento bíblico. Mas mesmo assim, eu tenho minhas posições políticas, não sou politiqueiro, mas eu tenho minhas convicções. Agora, eu não vou ficar defendendo elas na rede social, porque isso vai ficar contra, as pessoas ficarem em dúvida sobre o meu posicionamento como cristão. Então, não. Se eu tenho condições de conversar pessoalmente, eu vou conversar, mostrar as coisas. Né? Ou se a pessoa muito meu amigo me conhece bem, eu vou me manifestar. Mas senão, não vou. Eu fico quietinho. Eu, muitas vezes, engulo seco a vontade de fazer, porque eu gosto de fazer isso? Não. Porque eu quero, como cristão, não correr o risco de dar mau testemunho, de falar uma palavra ser mal interpretado. Esse dia até respondi uma pessoa, ela achou assim, veio para um lado, assim, eu fui lá excluir meu comentário, caí fora. Cuidado, tomar cuidado. Às vezes fazendo militância política, provocando escândalo, passando vergonha, sabe? Mas às vezes tudo, só que para pregar o evangelho não faz isso. Não se expõe para falar de Cristo. Para falar do A, do B, contra o A, contra o B, contra o C. Gente, para postar latim de leite condensado, fazer essas coisas, tem tudo. Agora, a Bíblia não tem. Ó, tá cheio de latim de leite condensado no perfil dele do Facebook, Twitter, Instagram, mas Bíblia, versículo bíblico, você não acha. E aí? Que cristão que é esse? Como diz o ditado, cristão de meia tigela é esse? Ou a gente faz as coisas de verdade, né? Ou você vai continuar com a cara cheia de barro, indo, caminhando, procurando o tanque de Siloé. Mas o Senhor me disse hoje, vamos nos ajudar a abrir os olhos. Vamos segurar as pessoas pela mão e levar ao tanque de Siloé para que ela lave dessas coisas, comece a dar testemunho de cristão e ver a luz de Cristo na sua vida. É isso que foi, né? E aí, foi uma coisa assim tão... Eu até estava tão injuriado esse dia, que eu peguei e coloquei postei no meu Facebook dizendo assim, olha, eu cansei disso. Tava realmente cansado. Não dá, não tem ninguém falando nada sério, nada assim, né? Aí vem uma pessoa e me deu-lhe uma, né? Vem uma pessoa e me deu-lhe uma assim, de lapada. Bem sutilmente falou assim: escuta, mas por favor, não saia do Facebook. Aqui é que precisa de pessoas que falam o que o senhor fala. Aqui que precisa de alguém que diga coisas igual o senhor diz. No meio de tanta coisa, assim, como se ela dissesse assim, no meio de tanta coisa que falam, tem alguém dando uma palavra de paz, uma palavra de reflexão. Aí eu fiquei bem quietinho, assim, agradeci ela, fui chorar, fui lá no meu canto passar minha vergonha. Sabe? Mas graças a Deus, Deus tem essas pessoas para cuidar da gente. Eu tenho essas pessoas que puxam a nossa orelha para, peraí, rapaz, abre o olho, lava esse olho, deixa esse negócio, quer resplandecer a luz de Cristo? Deixa assim, não deixa esse negócio fechando teu olho, não.
né? Se você é obediente, seja obediente, não desista. O tempo chega, seu tempo chega. E vou dizer, na sua vida está muito mais perto do que você imagina. Sementes que você semeou lá longe. Talvez lá longe, que você não nem lembre mais. Hoje eu quero profetizar na sua vida que elas começam a brotar pela tua persistência, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Tem pessoas que acham que Deus é fiel para fazer o que Ele quer fazer, o que você quer fazer, mas não. Deus é fiel porque você se sujeita à vontade dEle e à esperança dEle, a esperança nele. E aí, pela fé, Ele vai fazer essas sementes que plantou lá no fundo, lá atrás, vai resplandecer na sua vida. Talvez essa semana você ficou assim, poxa, quando que vai acontecer isso? Eu tenho que descer lá no Trem Siloé, caminhar tudo isso, descendo, pedregulho, buraco, a estrada não é asfalto, não, né? Escorregar, talvez caiu, levantou, se machucou, mas foi, não desistiu. Eu queria encerrar contando, indo para o encerramento aqui, contando uma história de... Tinha numa universidade, eles plantaram uma daquelas trepadeiras no muro, né? E a trepadeira estava ali verdinha, mas não andava, sabe? Não andava, e passou, tipo assim, muitos anos, e aquela trepadeirinha, de repente, que ela começou a fazer assim, ó, num mês aquilo encheu o muro. A universidade, todo professor que descobriu o que foi, o que não foi, foram lá pesquisar. E aí, pesquisa daqui, pesquisa dali, depois de um mês de busca de razões, por que ela demorou tanto tempo, se era espécie, se conhecia a espécie, não era, o que era. Aí eles foram descobrir que a uns 20 metros dali tinha um riacho. E ela foi o tempo todo, a raiz dela crescendo, crescendo. Quando ela chegou no riacho, alcançou a água, ela resplandeceu naquele muro. Eu acho que você entendeu essa mensagem, essa ilustração. Talvez a tua raiz precisa romper pedregulhos, terra seca, mas está indo na direção do riacho, do rio da vida que é Jesus. Você está na direção certa. Ela vai chegar nas águas e vai explodir de flores, de folha, de crescimento. Tudo aquilo que Deus disse que um dia resplandeceria na sua vida, como cristão, vai acontecer. Mas para o propósito dele, não é só para a gente viver do jeito que nós queremos. Você sujeita a ele e fala, Senhor, não é o porquê que você pergunta, é o para quê que direciona a sua raiz para a água. Eu vou repetir, o que direciona a raiz para a água é o propósito. Se você tiver entendimento claro do que é o propósito de Deus na sua vida, e se você não tiver, diz, ó Deus, eu não sei, mas deixa minha raiz caminhar para a água, para as águas do rio que nunca, da fonte que nunca seca. Deixa ir para lá. E quando chegar lá, as flores virão. Nossa esperança está no Senhor. Ele é a luz. Ele é a água que te faz resplandecer, encher o muro. A Itaipu é uma das maiores usinas do mundo, mas não fornece a luz que Deus, do porte que Deus quer fornecer só para você, para resplandecer entre os homens. Nada mais claro do que esse texto para encerrar, que diz assim, lá de Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Que Deus abençoe. Nós oramos agora e nós vamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê uma bênção maravilhosa, nós possamos alcançar cada dia a gloriosa bênção do Senhor,
a maravilhosa bênção do Senhor, alcançar as águas, resplandecer em luz, para que possamos tirar de nossos olhos tudo aquilo que a gente precisa tirar para ver a luz de Deus na nossa vida. Deus te abençoe. Na semana que vem nós voltamos.